Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Breve Jesus voltará. Já estamos na última hora. É os últimos instantes para que o homem decida ou ele aceita a palavra de Deus e a recebe em seu coração, crendo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida, ou ele, ouvindo a mensagem de Deus, rejeita em seu coração, tapando os ouvidos e virando as costas. E haverá perdição e condenação a este que rejeitar. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. E versículo 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário, escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o único Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Estes homens, tanto Daniel quanto Misael, Ananias e Azarias, foram levados com outros filhos de Israel à Babilônia como escravos. Foram presos e assim sobre domínio de Nabucodonosor. E eles ficaram sob a guarda de um homem chamado Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovem que não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e de Azarias o de Abidinego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora,
Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Todavia, este foi o que Daniel propôs em seu coração. E aqueles outros 3 jovens que com ele estavam, que sobressaía aos demais, que com eles foram levados prisioneiros. Só que estes, tanto Daniel quanto estes 3 jovens, Ananias, Azarias e Misael, eles tinham tido de Deus, recebido alguns dons. O de Daniel era a interpretação de sonhos e o entendimento em visão. Eles propôs não se contaminar com as iguarias e com o vinho em que era costume do rei tomar. Na verdade, os babilônicos estavam nesta vida, vivendo da maneira que bem quisesse. Estes homens não caíram lá por acaso, porque em tudo Deus tem um propósito, em tudo Deus tem o seu meio de atuar, a sua forma de agir. A Bíblia diz na carta de Filipenses que pertence ao Senhor o querer e o efetuar. Operando o Senhor, quem impedirá? Assim, Daniel, ele tinha costume ao seu Deus orar 3 vezes ao dia, e na sua casa, as portas, as janelas eram abertas em direção a Jerusalém, a cidade do grande rei. Ele orava ao seu Deus de contínuo, ele invocava o nome do seu Deus. A Bíblia diz em Lucas 4: adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Êxodo capítulo 20 diz: não terás outros deuses de diante de mim, porque eu sou o Senhor teu Deus. Enquanto o homem gasta a rótula do joelho, encurvando e se prostrando diante de um Deus falso, ele está perdendo tempo, porque a prece não é ouvida, o clamor não é atendido. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Jesus falou que aquele que vê o Filho, vê também o Pai. Em João capítulo 1, versículo 18 diz: Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho que está no seio do Pai, este o revelou. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem o constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E Daniel, servo de Deus, homem muito amado do Senhor, varão valoroso, temente, sincero, e andava nos estatutos do Senhor. Ele não se contaminou com as iguarias e com o vinho forte em que o rei tomava, porque era determinação. Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante daquele homem. A preocupação era com o emagrecimento, com a saúde deles. Se eles não comessem, se eles não bebessem, eles ficariam fracos. E não teria como eles estar diante do rei Nabucodonosor para assistir. Não teria condição nenhuma de eles estar diante do rei frágeis, magros. E Daniel disse: 10 dias é o tempo suficiente, a gente comerá apenas legumes.
e depois você vem e nos experimentam. A Bíblia diz que eles se mantevem fortes. Depois de 10 dias, eles estavam mais gordos, mais bem em aparência, do que aqueles que estavam servindo ao rei, na bebedeira, nas iguarias contamináveis, porque o homem pensa que a vida dele só se estará feliz, só se estará em sentido se ele beber cachaça todo dia, se ele fumar todo dia, se ele comer das iguarias que este mundo oferece a ele, sexo fora do casamento, filme, cinema, futebol, rock, pagode, funk, as coisas contamináveis que este mundo atrai a maioria das pessoas, e elas pensam que isso é sinônimo de alegria. Isto as fará forte, as fará sadia. Mas não passa de engano, não passa de ilusão. Porque para o homem estar bem diante de Deus, ele precisa apenas se abster da imundícia da carne, daquilo que é sufocado, do sangue e das contaminações dos ídolos. Jesus fala em Mateus: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Após passar esse experimento, viram que os hebreus estavam do mesmo jeito, e até melhores em condições físicas, e eles eram sábios. Para os babilônicos, eles tinham os espíritos dos deuses, mas não era dos deuses, eles tinham o Espírito de Deus, o Deus santo, o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Jesus fala em João 14 que o Espírito Santo o mundo não vê, não conhece, mas que habita em vós. Em Romanos capítulo 8 diz que quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Neste mundo é manifesto o espírito da verdade e o espírito do erro, do engano. A Bíblia fala que este Daniel, ele até concordou, mas sem saber a razão por detrás daquela afirmativa daqueles homens que tinham a intenção de matar Daniel, que tinha a intenção porque haviam inveja, porque Daniel, sobre ele estava o espírito de excelência, de sabedoria, de entendimento. Em tudo quanto Daniel fazia, ele prosperava, porque Deus era com ele. José, lá na terra do Egito, Deus era com ele, e em tudo ele prosperou. Abraão, o Senhor era com ele, e em tudo ele prosperou. Quando o homem ouve de prosperidade, a sua mente vem: é carro, é mansão, é dinheiro, é ostentar. O homem está tão voltado e tão enraizado às coisas desta vida, que a mente dele está tão contaminada, que ele só pensa em sexo, em droga, em rock and roll, em funk, em futebol, em coisas perecíveis, em coisas fúteis, em coisas vãs. A mente do homem está tão contaminada que ele só pensa em morte, tragédia, violência, roubo, furto, homicídios, pornografia, prostituição. A Bíblia diz que devemos ter a mente de Cristo. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas de cima, onde Cristo está à direita de Deus Pai. Porque Deus purifica a consciência do homem. Deus santifica o homem. Deus liberta o homem. Deus transforma o homem. Porque aquilo que ao homem é impossível, a Deus são todas as coisas possíveis.
E Daniel concordou. Assim seja. Só que eles estavam planejando o mal contra Daniel. Eles falaram uma coisa e fizeram outra. Não é que Daniel foi enganado. É porque Deus sabe como fazer. O homem pensa que passa a perna no crente e ele vai sair ileso da história. Ele vai sair impune da situação. Ele pensa que passar a perna no cristão, ele vai sair de boa, sem que nada acontecesse com ele. A Bíblia diz que quando injuriava Jesus, Jesus se manteve calado. Quando ameaçava, quando padecia, ele não ameaçava, mas ele entregou aquele que julga justamente. Você pensa que vai ficar barato o que fizeram com Jesus na cruz? Aqueles homens que manetaram a cabeça a ele, gritavam: desce daí, se és filho de Deus. A Bíblia diz que desde o sangue de Abel, o justo, até o do profeta Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário, Deus requererá desta geração. Até quem bebe o sangue dos inocentes, Deus quererá. O homem pensa que depois que morre acaba. Ele pensa que ninguém está vendo o que ele faz. A Bíblia diz que com justiça Deus julgará este mundo. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Eis que cedo venho. Jesus fala que como ladrão da noite, ele voltará. Muitos serão pegos de surpresa. Desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos e Jesus Cristo te esclarecerá. A Bíblia diz a importância da perseverança na oração. Ainda que Deus é tardio para com eles, mas Deus não se esquecerá da oração. Não se esquecerá do clamor. A tudo quanto seus servos oram a Ele, está no incensário, registrado. A Bíblia diz: até quando tu não julgas o sangue dos teus profetas, dos teus santos e dos que temem o teu nome? Até quando o islamismo matará cristão e o mundo vai ficar nessa mesma situação? Você pensa que os papas, nos tempos das cruzadas, que matou muitos cristãos, vai ficar barato? A igreja católica que foi erguida às custas do sangue dos inocentes, não vai ficar barato. Deus julgará o sangue de cada um destes. Deus julgará estas nações ímpias, pecadoras, injustas, profanas e infiéis. Enquanto o rei Nabucodonosor se vangloriava, a exaltação do seu coração subiu a ponto de ele falar: com toda a minha força, com todo o meu poder, eu ergui este império, esta Babilônia que foi levantada por mim. Você já conquistou muitas coisas aqui nesta vida, não é verdade? E você se bate no peito e diz: eu sou tal, eu faço e acontece. Você não passa de um miserável. Você não passa de um pobre de espírito. Ou você se esqueceu que você é pó, que você não é nada perante Deus. Na verdade, nós não somos nada. A diferença é que quem tem Jesus tem tudo. Tem vida, tem paz, tem esperança. Mas quem não tem Jesus, tem uma religião, tem Aparecida, tem futebol, tem time, tem funk, tem axé, tem pagode, tem droga, tem bebida, para ele tentar satisfazer a vontade da carne. Porque a inclinação da carne é pecado. Você pode viajar para a Europa, mas você está em pecado. Lá você vai ouvir um pregador que Deus levantará para pregar para você que você deve se arrepender. Mas com teu orgulho, você vai para o inferno, se você não reconhecer a soberania de Deus. Aparecida não vai te salvar. Buda não vai te salvar. Chico Xavier está te enganando. Allan Kardec está te enganando. Porque espiritismo não é cristianismo. Catolicismo não é cristianismo.
Aí a pessoa fala, não, eu quero ser um novo empresário. Vai para a Universal. Lá você vai se transformar 2 vezes mais filha do inferno. Avarento, ganancioso, só pensa em si e em si mesmo. Fala para o Edir Macedo distribuir a fortuna dele para ver o que ele vai falar para você. Vai falar para os obreiros da Universal para eles tomar vergonha na cara e parar de ser escravo do homem e servir Jesus no Espírito e em verdade, pregar o Evangelho denunciando as obras frutuosas das trevas, denunciar o pecado, porque a geração de hoje não quer ouvir falar contra o pecado. Eles querem viver na conformidade do pecado, querem viver de braços cruzados e depois fala, eu vou para o céu. Depois que eu morrer, tem um lugarzinho reservado para mim. Deus me ama do jeito que eu sou. Deus está comigo. Você está se enganando. Teu coração está te enganando. A religião está te enganando. Os homens estão te enganando. Política não vai encher sua barriga. Futebol não vai te fazer rico, nem encher a sua barriga. Você fica aí lutando, brigando, disputando para ver quem é que vai ser o novo prefeito, o novo presidente do país, para ver se a situação melhora para você. E entra até em inimizade com o homem. É um contra o outro. Por que você não vai dobrar os joelhos e rogar a Deus sua misericórdia? Pedir a Deus que te liberte. Pedir a Deus que te dê vergonha na cara para você parar de praticar o pecado. O Deus de Daniel, disse o rei Dário. Rei Dário foi um amigo de Daniel. Ele teve que assinalar o decreto que foi forçado a fazer, porque os homens falaram para o rei uma coisa, chegou nos ouvidos de Daniel outra coisa. O diabo, ele é astuto, o diabo é sagaz, audacioso, ele é atrevido. A mentira do diabo tem perna curta. Muita gente está indo para o inferno mentindo, roubando e se prostituindo, porque o diabo colocou na cabeça dessa geração, aproveita a tua vida enquanto você pode. Você é dono do seu corpo, dono do seu nariz, você trabalha e paga suas contas, ninguém tem que falar nada para você, é o diabo te enganando. Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus? Ou você pensa que vai ficar por isso mesmo? O homem está se embriagando, está se entupindo de droga. O negócio dele é pular carnaval, festa junina, tomar o quentão, o uísque e a cerveja. E ele pensa que está tudo certo. A vida dele está dando certo nas coisas que ele faz. Ele trabalha, consegue dinheiro, consegue comprar um carro, uma moto, uma bicicleta, roupa, comida, tem convênio. Ele consegue aquilo que ele deseja, porque ele se esforça. Ele acorda cedo para trabalhar. Mas o que a Bíblia fala ao homem não é remetido às coisas que o homem busca, porque os caminhos do homem é um, os do Senhor são outros. O final do caminho do homem é morte, porque aquilo que para ele é direito, os finais são morte. E assim não teve jeito. O rei teve que pegar Daniel e jogá-lo na cova dos leões. Aqueles 3 rapazes felizes. Agora acaba de uma vez com este Daniel. Agora nós assumiremos o posto que nós desejamos. E assim, eles cantando vantagem. Quando os principais sacerdotes mandaram crucificar Jesus, eles estavam a princípio contentes. Logo se lembraram, ele ainda em vida disse que ressuscitaria. Então, para que o segundo estado não se torne pior do que o primeiro, vamos até Pilatos e pedimos o corpo dele. Aí eles não conseguiram.
Eles rogou a Pilatos que mandasse guardar lá os seus soldados para que os discípulos não fossem lá e pegassem o corpo dele e depois saíssem por aí falando, ele ressuscitou. Mas Deus não é mentiroso, mentiroso é o diabo. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A Bíblia diz que ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Na sombra do Onipotente descansa os servos de Deus, porque eles se regozijam, mesmo pelas aflições, pelos sofrimentos que eles enfrentam nesta vida, porque a glória que há de revelar em nós não se pode comparar com esta momentânea tribulação que o cristão enfrenta. É deserto, é provação, é lutas, é aflições, mas a Bíblia diz que entrarão no gozo do seu Senhor, porque são perseverantes nesta palavra, ouvem a voz de Jesus e obedecem a sua voz, guardando seus mandamentos. Ao contrário do justo, é o ímpio, ouve a palavra de Deus, rejeita, escarnece, zomba, blasfema, xinga, meneia a cabeça e ainda vai para cima de Deus. O rei não dormiu a noite toda. Ele jejuou por Daniel, enquanto aqueles homens estavam aguardando o triste fim do profeta Daniel. Mas o que eles não imaginavam é que Deus não está morto. Deus não é o Deus dos papas. Esse Deus aí é Deus morto. Deus não é crucifixo. Deus não é corintiano nem brasileiro. Deus não é estátua. Deus não é Papai Noel. O Deus de Daniel está vivo. Ele é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O mesmo Deus de Moisés. O mesmo Deus de Elias. O mesmo Deus de Eliseu. O mesmo Deus de Amós, Isaías, Jeremias, Abacuque, Oséias, Joel, Miqueias, Zacarias, Obadias. Ele é o mesmo Deus de Josué, José e daqueles tantos que Deus levantou como seus atalaias, os profetas de Deus, que traz uma mensagem porque o povo não gosta de ouvir. É uma mensagem de juízo, é uma mensagem de repreensão, é uma mensagem de conserto. Põe a tua casa em ordem, põe tua vida no prumo, porque se você morrer esta hora do dia, você morrendo em pecado, o que te resta é condenação. O inferno te aguardará. Mas se você entregar a tua vida para Jesus, mesmo que você morra ou te matem, você desce à sepultura, a tua alma vai para o seio de Abraão, lugar de descanso. Vai estar com o Senhor, aguardando a ressurreição dos mortos. Você descansará das obras e de todo o trabalho que Deus te deu a fazer. Mas o homem que morre sem Jesus, ele acorda no inferno. E o Papa está falando para você que tem um purgatório. O Espiritismo prega para você que você vai reencarnar. Mas Jesus pregou, ou inferno ou é céu. Ao céu o homem prega força para entrar dentro dele. Mas ao inferno o caminho é largo. A porta é larga. Caminho espaçoso, aliás. É o caminho da perdição. Vive de acordo à sua vontade, ao seu achismo. Aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você faz, você vai ter que arcar consequências um dia, diante de Deus. Porque aqui na terra, o homem não releva nada. Para ele é tudo natural. Deu certo, deu certo. Se deu errado, deu errado. Não era para dar certo. Mas com Deus não tem esse tipo de sentimento. Com Deus não tem esse tipo de inverdade. A Bíblia diz que Ele dará a cada um segundo o fruto das ações. Jogaram Daniel na cova dos leões e pela manhã cedo o rei Dário foi até a cova
e gritava: Daniel, Daniel, o teu Deus te salvou? Então Daniel, ele diz: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Em Salmos diz que Deus é o nosso guia até a morte. Mas Deus livrou Daniel, porque Daniel crera no seu Deus. Tudo é possível ao que crê. Aquele que crê em mim, como fala a Escritura, rio de água viva sairá de dentro do seu ventre. Todo aquele que se aproxima de Deus tem que se aproximar com fé, porque sem fé é impossível de agradar-lhe. Ele é galardoador daqueles que o buscam e o temem. A Bíblia diz que Deus não desampara o justo. Deus está atento ao clamor do justo. Ele trabalha por aqueles que nele esperam, e confia nele, e espera nele. Daniel foi tirado da cova dos leões, porque foi uma armadilha que fizeram a Daniel. Mas era homem de oração. A igreja no tempo de hoje, ela desde os tempos antigos, vem orando, vem clamando a Deus, vem rogando a Deus misericórdia, compaixão, para que Deus venha te salvar, para que Deus venha te converter. Mas ela é oprimida, ela é retalhada, é perseguida, odiada. É decretos e leis que se inventam a cada dia para ir contra aquilo que a igreja prega. A igreja prega contra o pecado, a igreja prega contra a mentira do diabo, a igreja prega contra as doutrinas falsas, as heresias impostas por esses homens religiosos que estão por toda a terra, enganando e ludibriando o homem. Porque a doutrina de Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. E diz o Evangelho que o povo é destruído porque falta conhecimento. São levados cativos porque a qualquer vento de doutrina e palavras persuasivas são atraídos, são enganados. E a Bíblia diz que foi estabelecido por este rei um decreto no seu reino a todos os que habitam na terra: tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, ele livra, ele opera sinais no céu, na terra e maravilhas. A Bíblia diz em Hebreus: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. O que mudou foi o raciocínio do homem. O que está mudando é as estações. O que muda a todo instante são as palavras do homem. É leis e mais leis, decretos e mais decretos,
para ver se chega em um acordo. Mas a lei de Deus, a palavra de Deus, ela durará para sempre. Os céus e a terra vão passar, mas minhas palavras não passam, disse Jesus. Não vai cair um tio, nem um jota da lei, sem que todas essas coisas se cumpram. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Abstenham-se das contaminações da carne, fugir da aparência do mal, não deis lugar ao diabo, não se iluda com as palavras fingidas destes líderes religiosos, desses políticos gananciosos, que só quer dinheiro, só quer poder, glória, mas depois que morre não leva um tostão, depois que morrer não leva fama, depois que morre não vai levar conhecimento. Deus é o único que salva o homem. Ele enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quem não crê no Filho de Deus, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A pessoa diz, eu creio em Deus, mas não larga a Aparecida. Creio em Deus, mas não larga o futebol. Creio em Deus, mas não larga a cachaça. Creio em Deus, mas não larga a maconha. Creio em Deus da boca para fora. Crer em Jesus está muito além daquilo que o homem pensa, porque o homem está pensando que para seguir Jesus ele tem que fazer curso de teologia. Ele pensa que para servir Jesus ele tem que frequentar a igreja, dar dízimo, dar oferta. Deus não quer teu dinheiro. A Bíblia diz que o Pai procura pelos verdadeiros adoradores, que lhe adorarão em espírito e em verdade. Aonde fores, se tu estiver com Jesus, Ele estará contigo. Mas se você não estiver com Jesus, você vai sozinho. E você pensando que está com Jesus, e que Ele está contigo. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Meu Pai o amará, viremos a Ele e faremos dele morada. E assim o rei chegou a esse consenso. O Deus de Daniel. Não há outro Deus além deste. Não existe outro Salvador. Não existe outro caminho que leva o homem a Deus, a salvação, senão Jesus Cristo. A porta é estreita. O caminho é apertado. E são poucos que encontram. Muitos procurarão e não acharão. Jesus fala em Mateus 7, pedi e dá-se-vos-á. Pedi o Espírito Santo de Deus. Batei e abri-se-lhe-á a porta da salvação. Buscais e encontrareis. Você encontra a presença de Deus? Porque em Provérbios capítulo 8 diz que aquele que busca, acha a vida. E achará o favor do Senhor. Misericórdia quero, e não sacrifício. Obediência é melhor do que o sacrifício. A Bíblia fala, muitos são chamados e poucos escolhidos. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Este é o Deus que salva, é o Deus da palavra, é o Deus dos profetas. E Ele está vivo, Ele reina e seu reino não tem fim. O seu domínio é para todo sempre.
Em Apocalipse está escrito: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Em breve Jesus voltará. Daqui muito em breve, porque ele não tardará mais. Enquanto os governos trabalham para as trevas, para o diabo, para a preparação da chegada do anticristo, a igreja está pregando: Jesus está voltando. Deus abençoe. A igreja está pregando: arrependa-se, enquanto é tempo, converta-te do seu mau caminho, venha para a luz, entrega a tua vida a Cristo. Enquanto a igreja está na terra, ela tem uma mensagem a entregar a este mundo: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor Jesus. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir o coração, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Deus faz sinais, prodígios e maravilhas. E o diabo, que quer imitar Deus em tudo, ele está fazendo sinais, prodígios de engano, para enganar o homem. Ele também faz curas, mas é falsas curas. Você já ouviu falar do João de Deus, que não tem nada de Deus? É João do diabo. Você já ouviu falar que curava muita gente? A pessoa vai lá atrás do tarô, atrás de búzios, atrás de espiritismo, atrás de catolicismo. Ela vai atrás de religião, de religioso, e ela fica lá exaltando estes homens. É porque são homens de Deus. Homem de Deus, examina na palavra de Deus e você vai conhecer quem são homens de Deus. Isaías foi homem de Deus. O Papa não é homem de Deus. Amós era homem de Deus. Edir Macedo não é homem de Deus. Só você olhar a figura de um homem de Deus, a conduta de um homem de Deus, o viver de um homem de Deus. Aí você, não é que você vai comparar, mas é para que teus olhos sejam abertos por essa verdade. Porque jamais eu vou comparar Eliseu com Edir Macedo. Jamais eu vou comparar Elias com o Papa Francisco. Elias foi profeta de Deus. Mas a geração que escolhe os seus ídolos para adorar, que escolhe os seus deuses para servir, que estão pecando, que estão vivendo no prazer do momento, que é o pecado. Escapa com a tua vida. Salvai-vos dessa geração perversa. Dê ouvidos à voz do Senhor. Ouvi a palavra de Deus e convertei-vos. Porque o mundo vai ser destruído. A terra pegará fogo. Horrível coisa é o homem cair na mão do Deus vivo. Jogaram Daniel na cova dos leões. Deus livrou Daniel da boca dos leões. Jogaram aqueles 3 homens com seus filhos, com as suas mulheres, e eles, antes de chegar na cova, eles foram traçalhados por aqueles leões. Cortaram a cabeça de João Batista. Você pensa que Herodes está no céu? Herodianas está no céu? Você pensa que esses homens, Anás, Caifás, aquela coja de homens religiosos que eram contra Jesus, eles não estão no céu? Porque Jesus falou em João 8, eles tinham por pai ao diabo.
queriam satisfazer o desejo de Satanás, matar. Mas Jesus veio dar vida e vida com abundância. O pecado mata o homem, mas Jesus liberta o homem do pecado. Aquele que tem ouvidos, ouça. Abra o coração e deixa Deus guiar teus passos. Não seja mais um no meio da sociedade que se diz ser evangélico, mas a vida não foi transformada pelo Cristo das Escrituras. Você tem que ser um cristão que serve Jesus, que ama Jesus e que se entrega por amor a Cristo, até mesmo diante da morte. Você não negará, você não recuará, mesmo que te ameace, mesmo que te engane com palavras, te prometendo isso ou aquilo. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia fala: sem mim nada poder desfazer. Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Deus abençoe. Só Jesus, porque o resto é Baal, o resto é engano, o resto não passa de mentira, produzida pelo diabo em efeito ao homem. Mas Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. E aquele que bebe desta água nunca mais tem sede. Se você tomar da água que Jesus te dá, cachaça não vai ter mais sentido para você, maconha não vai prestar mais para você, porque você não vai ter mais prazer nessas porcarias. Futebol, você não vai ter mais prazer em futebol, porque o que te preenche é Deus, a palavra de Deus, o Evangelho. Se pensarmos em Cristo Jesus só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, porque Ele está voltando. Você está sendo alertado. Estamos à beira de uma terceira guerra mundial. É o cumprimento da palavra que Jesus falou em Mateus 24. Haveria guerras, reinos contra reinos, nações contra nações. E haverá uma tão grande aflição como nunca houve, desde que houve nação na terra. E jamais haverá. Temam a Deus, e a Ele deem glória, porque Ele não divide a sua glória com ninguém, nem o seu louvor Ele dá as imagens de escultura. Agora é para Cristo, não é para o homem, não é para artista, nem cantor, nem banqueiro, nem jogador, é para Cristo Jesus. Quer conhecer Jesus? Então abandone a Aparecida, abandone Lourdes, abandone Santo Expedito. Quer conhecer Jesus? Abandone o teu ídolo do futebol, abandone o teu time de futebol e se converta por inteiro, corpo, alma e espírito. Quer conhecer Jesus? Começa a se dedicar em meditar na palavra de Deus, e esta verdade te libertará da mentira, do engano e de toda mentira que os religiosos já te disseram um dia. Falam que todos são filhos de Deus, mas a Bíblia não diz isto. Falam que todo mundo vai para o céu, mas a Bíblia não fala isto. A Bíblia é a verdade. Então queira ficar com a verdade, porque se você ficar com a mentira, você será lançado no lago de fogo e enxofre. Aquele que não tem seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Venha para Jesus, entrega a tua vida a Cristo. Só Ele salva, só Ele liberta. Ele reina e seu reino não tem fim. A Bíblia diz aqui em Apocalipse, no capítulo 9,
porque o poder deles está na sua cauda e na sua boca, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças e com elas danificam. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem falar, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Não se arrependeram, para não deixar de adorar os demônios, os ídolos, porque por detrás do ídolo está o demônio, por detrás de uma estátua está um demônio. Depois de um homem ter sido atingido e danificado por essas pragas, ele não vai se arrepender. Você viu aí, coronavírus matou milhares de pessoas, e a pessoa até prometeu, vou servir Jesus, mas não está servindo. Ela está servindo Deus Baco, Deus Cachaça. Ela está servindo Deus Mega Sena. Ela está servindo Deus Futebol. Ela está servindo Deus Cinema, Deus Filme. Ela serve Deus Ventre, Deus Religião. Ela está buscando Deus Estátua. E foi atingido por pragas e não se arrepende. Ela não larga a cachaça, não larga a maconha por nada. E ela fala, me cura e eu vou te servir. Me tira do hospital e eu vou te servir. Me arranca da cadeia e eu vou te servir. Jesus dá ela uma oportunidade e ela sai do leito do hospital, da cadeia, e vai fazer o que é pior. Mas Deus está vendo. E ela morre. Aí o parente diz, descansa em paz. O amigo presta homenagem nas redes sociais, descansa em paz. Mas ela fez um voto com Deus e não cumpriu. A Bíblia diz que nos últimos tempos haveria homens mentirosos, prejuros, maldizentes, amantes de si mesmos. É o tempo do fim. É os dias que antecedem a volta de Jesus. É sinais na terra, sinais no sol, sinais na lua. E o homem está aí, atrás de futebol, atrás de cinema, o novo filme, a nova série. Ele está atrás de cachaça para tomar, está atrás de biqueira para comprar droga. Ele pesquisa na rede social, no Google Maps, para ver qual é mais perto da casa dele. Se entope. Mas Deus está te dando tempo. A Bíblia diz, em todos os lugares, a todo homem se arrependam. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Salva-te. Porque o que está para acontecer neste mundo, a Bíblia diz que vão desejar que os montes caiam sobre as cabeças e não vai cair. Vão tentar se esconder da face da ira do Cordeiro e não vai ter jeito. Então o tempo é agora. O dia é hoje, não é amanhã. Entrega a tua vida para Jesus. Amém? Ele está voltando. Arrependa dos seus pecados. Torne-se para o vosso Deus e Ele se tornará para vós. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Limpai as mãos, ó pecadores, e vós de duplo ânimo. Chorai e pranteai por vossas misérias. Porque o homem se queixa de muitas coisas. Mas a Bíblia fala, de que o homem se queixa? Ele se queixa dos seus pecados. Não está nada bom para você. Você pode ter saúde, pode estar trabalhando, ganhando dinheiro, mas não está bom para você, porque você está em pecado. A única solução para o teu pecado é Jesus te salvar, te libertar. Não é Aparecida, nem Lourdes, nem Conceição. É Jesus. Essa estátua que você tem no seu carro, na sua casa, não vai livrar você da ira futura. Rezar Ave Maria não vai te livrar da condenação do inferno. Quem livra o homem da condenação do inferno é Jesus. Todos
nome do Senhor será salvo. Ele está voltando. Amém?